No capítulo de hoje, Gênesis 3, uma escolha muda para sempre o curso da história. Vamos entender como o pecado entrou no mundo e, mais importante, como Deus, em meio a essa tragédia, já começa a revelar seu incrível plano de salvação. Vamos mergulhar em Gênesis capítulo 3. O versículo 1 começa assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Que a serpente aqui não é um simples animal falante. Ela é o instrumento de Satanás. E veja qual é a primeira estratégia dele: lançar dúvida sobre a palavra de Deus. Ele não chega acusando, ele chega questionando, distorcendo sutilmente a verdade para abalar a confiança que Eva tinha em seu Criador. Nos versículos 2 e 3, Eva responde. E a resposta dela, a princípio, parece correta. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Só que Eva adiciona uma pequena frase que Deus não disse. Nem nele tocareis. Pode parecer um detalhe, mas isso já mostra que o diálogo com o inimigo estava abrindo uma brecha. O erro não começa no ato de comer o fruto, mas no momento em que damos espaço para a dúvida e começamos a negociar com a tentação. Então, nos versículos 4 e 5, o inimigo avança. Vendo que conseguiu a atenção de Eva, ele desfere a primeira mentira direta da história. Certamente não morrereis. E ele vai além, acusando Deus de egoísmo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás promete algo que na verdade eles já tinham: a imagem e semelhança de Deus. O pecado nasce desse desejo perigoso de sermos independentes de Deus, de sermos nosso próprio Deus. E chegamos ao trágico versículo 6, o ato da desobediência. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Note como o pecado é apresentado: atraente, desejável, prometendo sabedoria. Eva cede e, em seguida, oferece o fruto a Adão. E a Bíblia diz que ele comeu com ela, sem questionar, numa atitude de passividade e cumplicidade. A queda não foi só de Eva, foi a queda da humanidade representada por seus primeiros pais. O efeito é imediato. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A inocência pura desapareceu, dando lugar à vergonha e à consciência da culpa. E a primeira reação deles é tentar resolver o problema por conta própria, cobrindo-se com folhas. Esse é o primeiro ato de religiosidade humana. A tentativa de esconder o nosso pecado com nossas próprias obras, em vez de correr para Deus. Nos versículos 8 a 10, Deus aparece. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O relacionamento foi quebrado. Antes, a presença de Deus era motivo de alegria. Agora, é motivo de medo. Mas em vez de abandoná-los, Deus os procura. Ele chama: Onde estás? Não é que Deus, sendo onisciente, não soubesse onde Adão estava. Essa pergunta é um convite amoroso à confissão, um chamado para que Adão reconhecesse sua nova e terrível condição. Mas a resposta, nos versículos 11 a 13, revela outro efeito do pecado: a transferência de culpa. Quando Deus pergunta a Adão se ele comeu do fruto, ele responde: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Ele culpa Eva, e indiretamente, o próprio Deus que a deu a ele. Quando Deus pergunta a Eva, ela diz: A serpente me enganou, e eu comi. O pecado não só nos afasta de Deus,
mas também quebra nossos relacionamentos uns com os outros. A confissão é substituída pela justificativa e pela acusação. Agora, Deus pronuncia as consequências. Primeiro, para a serpente, nos versículos 14 e 15. E aqui, em meio ao juízo, encontramos a mais maravilhosa promessa. Deus diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amigos, isso é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa do Messias em toda a Bíblia. Deus está anunciando que da descendência da mulher viria alguém, Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, derrotando Satanás de uma vez por todas. A cruz é o ferimento no calcanhar de Cristo, mas a ressurreição é a esmagadora vitória sobre a cabeça do inimigo. A esperança já nasce no meio da tragédia. Depois, vêm as consequências para a mulher e para o homem. Nos versículos 16 a 19, vemos que a mulher enfrentaria dor na concepção e tensão em seu relacionamento. O homem enfrentaria um trabalho árduo, com a terra produzindo espinhos e cansaço, e ambos, agora, enfrentariam a morte física. Tu és pó, e ao pó tornarás. O pecado não foi um ato isolado. Ele afetou toda a criação, introduzindo dor, suor, conflito e morte no mundo que era perfeito. Mas mesmo em meio a tudo isso, o cuidado de Deus é impressionante. Nos versículos 20 e 21, Adão dá à sua esposa o nome de Eva, que significa mãe de todos os viventes, um ato de fé na promessa de Deus de que a vida continuaria. E então, Deus faz algo profundo. O Senhor Deus fez túnicas de peles e os vestiu. As folhas de figueira, a solução humana, eram insuficientes. Deus proveu uma cobertura adequada. Mas para fazer túnicas de pele, um animal precisou morrer. Houve derramamento de sangue. Este é o primeiro símbolo do sacrifício necessário para cobrir o pecado, um prenúncio poderoso do sacrifício final de Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramaria seu sangue para nos vestir com sua justiça. Finalmente, nos versículos 22 a 24, ocorre a expulsão do Éden. Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. A expulsão não foi um ato final de punição, mas um ato de misericórdia. Viver eternamente em um estado de pecado separado de Deus seria o verdadeiro inferno. Então, Deus os expulsa e coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta à árvore da vida. O acesso direto à presença de Deus foi fechado pelo pecado do homem. Mas, como já vimos, o plano da redenção, o plano para reabrir esse caminho através de Cristo, já estava em andamento. Gênesis 3 é fundamental. Ele nos mostra a origem do sofrimento, da morte e da nossa sensação de distância de Deus. Mas muito mais do que isso, ele revela o caráter de um Deus que é justo para punir o pecado, mas imensamente misericordioso para prover uma solução. Ele não nos abandona em nossa queda. Ele corre atrás de nós, nos cobre e nos promete um Salvador. Desde o início, a história da Bíblia não é sobre o nosso fracasso, mas sobre a incrível graça de Deus em Jesus. No próximo capítulo, veremos como as consequências do pecado começam a se espalhar e a se agravar na primeira família, na trágica história de Caim e Abel. Espero que esta análise tenha abençoado sua vida. Muito obrigado por assistir e até a próxima.